Sessão da Câmara do dia 13 de julho. Registro a presença das desembargadoras Lígia Maria, Maria Heleda, a presença também da Procuradora do Trabalho, doutora Cristiane Kramer-Gellen. Saúdo a secretária Rose, também o DIMIT, todos os servidores que estão dando suporte a essa sessão, os advogados e advogadas presentes. Espero que seja uma sessão tranquila, como tem sido sempre, todos primando, então, pela objetividade e concisão nas suas manifestações. E, com isso, nós podemos apregoar o primeiro processo. Vamos começar com os processos com preferência legal e, em seguida, a pauta dos demais processos. Sala de 14 e 2. É o 11º da ordem. O processo é 877, dígito 64, o agravante Luiz Grégio e Rafael Luiz Pietrobon Grégio. A relatora, a desembargadora Maria Heleda Migliorini. Eu vou pedir só um instantinho que deu algum problema aqui, entrou errado o PJE, e deixa só eu... Pois não. Eu passo a palavra à desembargadora Maria Heleda, relatora. Não, Excelência, conheço do agravo de petição e nego o provimento. Desembargadora Lígia, como vota? Excelência. Eu também estou acompanhando. Passo a palavra ao doutor Oswaldo Micheluzzi, que sustentará pelo autor. Boa tarde, Excelências. Saúdo a todos os que estão presentes nessa sessão e peço apenas o registro da presença em face dos votos proferidos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Será registrada a sua presença. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Ok, bom trabalho, boa tarde. Obrigada, doutor, igualmente. Então, ainda na sala de 14 e 2, era só esta a preferência legal. Passamos, então, para 14 e 4? Vamos continuar nessa, né, de 14 e 2? Ah, sim, não, entendi que só tinha uma preferência nessa sala, é a única preferência do dia. Essa é a única preferência. Então, prosseguimos na sala das 14 e 2, pela ordem. Então, é o primeiro da ordem. O processo é o 335, dígito 21, recorrente Silvana Rosa da Silva, relatora, desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouveia. Desembargadora Lígia, com a palavra. Conheço do recurso ordinário da autora, contra razões também, nego o provimento ao recurso, Excelência. Desembargadora Mari, como vota? Eu também estou acompanhando. Passo a palavra ao doutor Gustavo Garbellini Wisniewski, que sustentará pela autora. Boa tarde, excelentíssimas desembargadoras e dos representantes do Ministério Público, senhores serventuários. Excelências, em que pese os votos proferidos, eu gostaria apenas de destacar que é uma justa causa aplicada a uma trabalhadora que teve seu benefício de aposentadoria por invalidez cessado, né? Que permaneceu recebendo o benefício por 18 meses após essa cessação, e ao final desse momento, de fato, foi o momento em que ela se reapresentou ao trabalho. Com isso, Excelências, a justa causa aplicada pode vir de encontro com o processo que a trabalhadora está discutindo em face do INSS, o reestabelecimento da sua aposentadoria por invalidez. Nesse processo, inclusive, teve o laudo proferido no dia 26 de abril desse ano, eu juntei como documento novo, e o laudo confirma a incapacidade, a manutenção da incapacidade da trabalhadora.
Então, excelências, nós criaríamos uma espécie de aberração, sendo que a trabalhadora poderá nunca, né, se de fato ela ganhar essa ação, vai ser como se ela nunca tivesse tido seu benefício cessado. Ela continuaria aposentada por invalidez e teria aí uma justa causa a ela aplicada. E mais, excelências, gostaria de frisar que foi a trabalhadora que buscou o empregador, munida de informações, na qual ela já discutia administrativamente o corte do seu benefício, comprovando a manutenção do seu estado de incapacidade, não foi chamada para nenhum tipo de exame ocupacional e foi sumariamente demitida por justa causa. Seriam essas razões aqui da tribuna. Obrigada, doutor. Devolvo a palavra à desembargadora Lígia. Excelência, exatamente afastamento previdenciário. Após terminado o benefício, presume-se que saiba a empregada que ela tem que se apresentar ao serviço, né? Tem que se apresentar ao serviço porque o empregador não sabe do termo do benefício. Então, aqui a presunção é da súmula 32 do TST, é presuntivo ao abandono de emprego. Realmente a reintegração não tem cabimento, a questão de estar discutindo ou não estar discutindo não invalida a situação que ela deveria ter se apresentado ao emprego para prestar serviço enquanto tivesse cassado o seu benefício, excelência. Então, eu não dou a reversão. Pois não. A decisão é unânime e acordam com a relatora. Obrigado, excelências. Uma boa tarde a todos. Bom trabalho. Doutor, igualmente. É o 6º da ordem. O processo é o 1457, dígito 51, recorrentes Gilberto Luiz Trem e Ademir Paulino Moresco. Relatora, desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouveia. Desembargadora Lígia, com a palavra. O microfone estava sem microfone até agora, desembargadora Lígia. Se puder começar de novo. Sim, excelência. Conheço do recurso ordinário das contrarrazões. Juízo preliminar eu rejeito, pedido de efeito suspensivo, preliminares de nulidade processual de incompetência, recurso ordinário dos autores eu nego o desprovimento, excelência. Pois não. Desembargadora Mari, como vota? Eu também acompanho. Passo a palavra ao doutor Gustavo Regis de Figueiredo e Silva, que sustentará pelas res. Muito obrigado, desembargadora presidente. Diante dos votos propostos, gostaria de solicitar somente registro da presença. Será registrada, doutora. Obrigada. Decisão unânime, acordam com a relatora. Décimo quinto da ordem. Processo 271, dígito 10, agravante José Eduardo Bischoff de Almeida. Relatora, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Eu estou conhecendo e negando provimento ao agravo de instrumento. Desembargadora Lígia. O microfone está acompanhando, excelência. Desembargadora Mari. Também. Vai ser muita coisa. Passo a palavra ao doutor Bento Lupércio Pereira Neto, que sustentará pelo autor. Boa tarde a todos, aos demais colegas, demais servidores, indústrias julgadoras. Esse caso do agravo de instrumento foi negado segmento, primeiramente foi negado o provimento ao pedido realizado nos autos, depois negado segmento ao agravo. Nesse caso, especificamente, ainda não houve garantia do juízo. Eu acredito que Vossa Excelência estejam cientes da situação do figueirense, então não existe penhora de nenhum bem ou de nenhuma outra fonte de renda que possa gerar garantia do juízo, de modo que, no nosso entendimento, não houve formalmente abertura de prazo
previsto na CLT para apresentação de embargos, o que seria viável nesse caso. Consequentemente, as manifestações que foram feitas no processo são no sentido de evitar danos futuros, inclusive com revogação de decisões anteriores proferidas pelo ilustre magistrado de primeiro grau. As decisões que estão sendo recorridas nesse caso são relativas à alteração de julgados anteriores, nos quais o próprio magistrado garantiu o pagamento das verbas contratuais aos patronos do reclamante, e que, inclusive, é essa a vontade do reclamante, pagar aos seus patronos e os honorários contratuais que foram fixados. E o ilustre magistrado simplesmente alterou as decisões anteriores, a decisão anterior que foi proferida por ele próprio, e passou a não resguardar os honorários contratuais. Então, esse recurso apresentado é para evitar que no futuro seja realizado um pagamento integral a terceiros que realizaram penhora no rosto dos autos, em detrimento de decisões anteriores que resguardaram honorários contratuais que o reclamante pretende realizar o pagamento, sendo que nesse momento nem mesmo existe garantia da execução. Só que se o processo continuar seguindo da forma como está, o juiz, quando tiver a possibilidade de recebimento de algum valor da reunião de execuções do Figueirense, que já é uma hipótese bastante remota, o valor integral vai ser destinado ao pagamento de terceiros que habilitaram seu crédito no processo de origem do meu cliente, e o pagamento das verbas de honorários contratuais não vão poder ser pagas. E são verbas que já foram deferidas anteriormente na primeira decisão e que deveriam ser resguardadas. Então, essa decisão que impede a habilitação, não, mas o resguardo dos honorários contratuais, acaba lesando, no nosso entendimento, de maneira frontal a legislação, inclusive o Estatuto da Advocacia, que prevê o resguardo desses honorários conforme a primeira decisão proferida nos autos. Então, para evitar que tenha um novo prejuízo e que, quando do pagamento desse crédito existe uma nova discussão, nós estamos discutindo nesse momento para garantir o bom cumprimento da execução no futuro, caso o Figueirense venha a ter recurso para pagar toda essa dívida. Pois não, doutor. Aqui eu não entro nesses aspectos, porque o que aconteceu é que o exequente ele perdeu o prazo para o ajuizamento do agravo de petição. Ao invés de ajuizar o agravo de petição depois da primeira decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu a pretensão relativa a essa penhora no rosto dos autos, ele fez várias manifestações pedindo reconsideração daquela decisão e, com isso, perdeu o prazo para o recurso, porque os pedidos de reconsideração, eles não suspendem os prazos recursais. Então, é esta a situação que eu verifico nos autos e por isso que nego o provimento ao agravo do instrumento. Desembargadora Lígia e desembargadora Mari estão acompanhando a decisão, é unânime, acordam com a relatora. Obrigado. Obrigada. 18º da ordem. Processo é o 243, dígito 41, recorrente Samanca Pereira Loser. Relatora, desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouveia. Desembargadora Lígia, com a palavra. Conheço a excelência do recurso das contrarrazões, recurso ordinário da autora, negando provimento. Desembargadora Mari, como vota? Acompanho. Eu também estou acompanhando. Passo a palavra à doutora Taine Dorigon Rodrigues, que sustentará pela autora. Boa tarde. Boa tarde, excelentíssimas desembargadoras, representantes do Ministério Público e a todos os demais presentes. Excelências, o presente recurso ele busca a reforma da decisão de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos iniciais, não reconhecendo o vínculo empregatício existente entre as partes. Eu vou me atentar aqui às provas constantes nos autos que são suficientes para demonstrar o vínculo existente, demonstram claramente a pessoalidade, a habitualidade, a subordinação e a onerosidade existente entre recorrente e as recorridas.
A recorrente, ela elaborou para as recorridas no período de 21 de dezembro a 19 de fevereiro, no cargo de gerente para ambas as recorridas. São duas lojas, né? Simple Brand e Sea Drug Store, lojas contíguas localizadas no Shopping Brava Mall, em Itajaí. Ela elaborou durante esse período, recebendo uma remuneração aí de R$3.000 fixas, mais comissão de 1% sobre as vendas realizadas pelas lojas. Vamos lá, pessoalidade. A pessoalidade, ela restou amplamente demonstrada nos autos, tanto na prova documental quanto na prova testemunhal. Vejam que na prova testemunhal, o magistrado questiona a primeira testemunha, que não foi impugnada, não foi contraditada, que laborou no mesmo período da recorrente, no minuto 2, ele faz o seguinte questionamento. Por que a Samanca entrou na loja, né? E a testemunha Ana informa, outra gerente saiu, ela entrou. O magistrado questiona, em que cargo? Cargo de gerente. A Sheila e o seu Jorge, representantes das recorridas, apresentaram ela como gerente das lojas. A outra testemunha, que também laborou no mesmo período, José, no minuto 28 da instrução, ao ser questionado também qual a função da recorrente, informou, ela fazia os dois, gerenciava as duas lojas. Ou seja, a prova testemunhal demonstra a pessoalidade, e ainda assim, a documentação juntada, a conversa entre a senhora Sheila, representante das recorridas, e da Samanca, né, de WhatsApp, juntada às folhas 89, onde a própria Sheila, ao se referir a uma foto retirada e publicada na internet da senhora Samanca, diz assim, postar você, que tem um cargo de gerente, dormindo no sofá do shopping, ou seja, a própria representante das recorridas confessa que ela era uma gerente das lojas. Passando para a habitualidade também restou demonstrada pelas conversas de WhatsApp entre a senhora Sheila e a senhora Samanca, que decorreram lá de dezembro até fevereiro, e, além disso, pela prova testemunhal que afirmou. Ao ser questionada, a senhora Ana informou que ela ficava o tempo todo na loja, de manhã e de tarde. Samanca ia de manhã até o fechamento da loja, laborava das 11 às 22, ou seja, laborava desde a abertura do shopping, né, das lojas às 11 horas, abrindo os caixas, e ficava até o fechamento das lojas às 22 horas, demonstrando aí a habitualidade. Quanto à subordinação também restou demonstrada nos autos, excelências. Vejam que, pelas conversas juntadas a partir das folhas 47, é possível ver a dona Sheila, representante das recorridas, dando ordens em tom imperativo para Samanca recorrente. As ordens eram, me passa as folhas de ponto dos funcionários, me passa as folhas de ponto do senhor Luiz. Hoje, antes de fechar as lojas, tira os relatórios. Os pagamentos já estão na conta. Inclusive, as ordens eram para ambas as recorridas. Fica mais na Simple hoje. Por favor, faz os relatórios da Si e da Simple. E, além disso, a própria Samanca, nessas conversas, pede autorização da senhora Sheila para poder sair da loja. Ou seja, ela fala, posso sair hoje meio-dia? Registrando aqui essa subordinação, esse dever de pedir autorização, né? Mais um requisito que restou demonstrado. Excelências, em contestação, as empresas tentam alegar que as partes tinham uma amizade, e essa amizade extinguiria, né? Desconstruiria a relação de trabalho existente. Mas as provas existentes nos autos, elas vão em total contradição dessa alegação, porque apesar de elas serem amigas, e isso não é negado, elas eram de fato amigas, não tinha sentido que a recorrente trabalhasse por esse longo período de tempo, durante a alta temporada em shopping, trabalhando das 11 às 22 horas, nas duas lojas, como gerente, fazendo vendas, sem receber uma contraprestação, né? Por fim, a onerosidade também restou demonstrada. As folhas 284, nós temos um comprovante de depósito feito pelo CPF da senhora Sheila na conta da recorrente, no valor de R$3.000. Esse depósito foi feito em 28 de janeiro, o que seria mais ou menos o primeiro mês de trabalho, né? E foi o único depósito feito, porque depois ela se negou a fazer outros depósitos. E a gente consegue ver nas conversas de WhatsApp que a Sheila faz a cobrança dos pagamentos, né? Do próximo pagamento, e a Samanca diz, ainda não me organizei, assim que eu me organizar eu vou fazer. Então, a onerosidade também restou comprovado. Excelências, é isso, com base no exposto, acredito que restou comprovado os requisitos do artigo 3º.
da CLT, e o vínculo empregatício restou demonstrado, né? E, portanto, o que se requer é a reforma da sentença. Obrigada. Obrigada, doutora. Desembargadora Lígia. Excelência, certamente não há que se negar que houve um vínculo entre essas pessoas, isso houve. O longo período de tempo que é requisitado são 2 meses, menos de 2 meses, na época de temporada. Havia uma relação de amizade comprovada, conversas de WhatsApp, documentos, as famílias eram amigas, maridos, amigos, marido trabalhava para a família dessa sócia, Sheila, de longa data, então não é uma relação recente, havia uma relação. Agora, a CLT não se define por excludência, o vínculo seletista não é excludente, ele é, aliás, um vínculo muito estreito em relação aos requisitos. E não há essa demonstração. Há demonstração de que houve realmente algum cumprimento de tarefa, as coisas miscigenadas, questões pessoais com questões de trabalho, e a intenção das partes, ao que transparece, era possivelmente haver uma relação futura de sociedade, de gerência, mas uma relação que realmente não ficou detalhadamente especificada como uma relação trabalhista nesse período. Então, as próprias testemunhas são titubeantes em relação a definir essa relação, excelência. Entendo que, como o juiz do primeiro grau entendeu, não comprovada a decisão, a contratação da autora como gerente. Não, é esse o entendimento também que está sendo mantido pela Câmara. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Obrigada. 19º da ordem. Processo 964, dígito 87. Recorrente Vilmar Eis. Relatora, desembargadora Marieleda Migliorini. Desembargadora Mari, com a palavra. O microfone. Nego para o relator recurso. Sim. Desembargadora Lígia, como vota? A relatora, excelência. Eu também acompanho. Passo a palavra ao doutor Marlos de Souza, que sustentará pela ré. Boa tarde, excelências. Boa tarde, servidores e amigos advogados. Diante dos votos, só registrar a presença. Obrigada, doutor. Será registrada. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Obrigado. 20º da ordem. Processo é o 498, dígito 26, recorrentes Arlan Soares e Penal Industrial. Relatora, desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouveia. Desembargadora Lígia, com a palavra. Excelência, inicialmente eu vou suscitar aqui em relação ao empregado, à doutora Graziane, que eu acho que é advogada do autor, não é? Está presente? Doutora Graziane está presente? Sim, estou aqui, excelência. Doutora Graziane, não sei se a senhora tem conhecimento, mas eu tive há pouco tempo também conhecimento de que há uma proposta de acordo. Foi encaminhada para a senhora uma proposta de acordo da ré em relação a esse feito? Não, não foi encaminhada. A proposta de acordo, só porque eu vou lhe dar, assim, basicamente o que eu tenho, é R$30 mil em 30 dias, e 10 mil, e eu anotei em algum lugar, porque eu tenho um pouco de... 10.059,15 que estariam depositados. Essa seria a proposta da empresa para liquidação. A senhora, evidentemente, terá tempo para se manifestar, se assim o pretender, né? E aí, no caso, então, nós retiraríamos o processo de pauta, se lhe interessa ter conhecimento do teor do acordo. Excelência, eu precisaria, eu não posso dizer que eu concordo sem falar com o meu cliente, né? É isso que eu estou dizendo. Proposta retirada. Retirada de pauta. A proposta é a seguinte, retirada de pauta. Para a manifestação da autora com relação à proposta de acordo formulada. Na verdade,
eu precisaria falar com demais pessoas sobre esse assunto. Sim, a senhora terá um Então, prazo, doutora, será devidamente, tá. então, intimada para manifestação com relação ao acordo. Vamos retirar de pauta, então, Excelência, quem sabe é um prazo de 10 dias, a senhora acha que tem condições de cumprir em 10 dias, manifestar com mais pessoas? Posso, claro. Uhum. Então, já fica concedido o prazo de 10 dias para a manifestação da autora com relação ao proposta de acordo. Eu imagino que a desembargadora Mari também acompanha nesse encaminhamento. Sim, acompanha. Então, assim fica decidido. Tá bom, excelências, muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. É o 22º da ordem. Processo é o 757, dígito 63, recorrente Leandro Formentini Pereira, relatora, desembargadora Lídia Maria Teixeira Gouveia. Desembargadora Lídia, uma palavra. Eu conheço do recurso, das contrarrazões. Recurso do autor, eu estou negando provimento, excelência. Desembargadora Mari, como vota? Eu também acompanho. Passo a palavra ao doutor Alexandre Barcelos João, que sustentará pelo autor. O microfone, por favor, doutor. O microfone está desligado. Boa tarde, obrigado pela palavra. Excelentíssimas desembargadoras, doutora Gisele, doutora Maria Leida e doutora Lígia. O fato do processo é a demissão de um dirigente sindical em pleno exercício do mandato. E a sentença, por ocasião da análise, frisou justamente que a estabilidade é um instituto que serve para proteger o exercício sindical da pressão do empregador, quando em defesa da categoria. E que, para essa estabilidade se instituir, ela deveria necessariamente ter a legitimidade da eleição do pleito sindical, tal e qual ocorreu no caso concreto. Só registro, excelências, que, no caso concreto, a Assembleia de Trabalhadores elegeu uma comissão provisória para o exercício da função sindical, até que o sindicato elegesse uma diretoria completa, com mandato fixo, e essa Assembleia Geral Extraordinária, cujo texto e a ordem do dia dizia eleger uma comissão provisória até que a posse de nova diretoria, que ocorrerá nos termos do Estatuto. E, no final, diz que, em votação, 251 sócios elegeram os membros acima nominados, dentre os quais Leandro Formentin, para a formação da comissão provisória. Esse pleito eleitoral ele foi suspenso por conta de uma decisão liminar em uma ação civil pública, que ficou durante bastante tempo sendo discutida. Mas qual que é o fato? Durante todo esse período, na condição de diretor financeiro do sindicato, o Leandro exerceu todas as funções de representação, ao tempo que firmou o contrato de trabalho com a recorrida, dando ciência plena, tal qual ficou comprovado por via de documento, por via de manifestação da testemunha arrolada pela empresa e da testemunha ouvida pelo juízo, que foi, inclusive, contraditada por Leandro, né? Restou claro e incontroverso de que, ao momento do firmamento do contrato de trabalho, não havia dúvida quanto à sua condição de dirigente sindical, a sua disponibilidade para o exercício da representação sindical, e que não foi observado, embora constasse do exato momento da negociação, a condição de estabilidade de emprego por conta da representação da categoria. Então, a lei não distingue o mandato certo e determinado de um mandato provisório, ainda que por um mês, ainda que por um dia,
em representação à categoria e no exercício da função de proteger os trabalhadores, proteger a categoria, esse fato atribuiria a esse dirigente, ainda que provisório, mas legitimado pela categoria, a estabilidade de emprego. E é essa estabilidade de emprego que é a base do pedido de reintegração, que forma toda a causa de pedir da presente ação. Então, nesses termos, Excelência, pelo fato do recorrente ter sido eleito em Assembleia Geral Extraordinária com o voto de 251 trabalhadores legitimamente associados, de toda a categoria por unanimidade, por exercício da função sindical, até que se realizasse posse. Pelo fato de ser conhecimento do empregador no momento da formalização do contrato de trabalho. E pelo fato dele estar em pleno exercício dessa atividade sindical, o pedido de reintegração, ao nosso modesto entender, é medida que se impõe, assim como a reforma da sentença de primeiro grau. E isso pugno a vossas excelências. Muito obrigado pela atenção e aguardo, dispenso o restante do tempo em homenagem a vossas excelências. Muito obrigada, doutor. Desembargadora Lígia. Doutora desembargadora Lígia, nós temos uma outra inscrição nesse processo. Eu passo a palavra, então, à doutora Tairine Miguel Gomes, que sustentará pela ré. Cumprimento os novos desembargadores, membros do Ministério Público, colegas advogados, em especial o doutor Alexandre, que fez a sustentação aí pelo autor. Excelências, tem 2 pontos significativos que devem ser trazidos e corroborados, inclusive pelo entendimento já da relatora, de que foram trazidos em sentença e que devem ser novamente pontuados. O autor era dirigente sindical de comissão provisória, então ele não era dirigente sindical eleito, ele apenas participava dessa comissão provisória. Ele permaneceu no cargo somente em razão de inúmeras demandas judiciais que foram interpostas, portanto não houve nenhuma candidatura válida e eleição do autor. Essa Assembleia determinava que em 10 dias houvesse convocação para novas eleições, que apenas foi prorrogada em razão dessas outras demandas judiciais. Outro ponto que deve ser destacado, diferente do que narrou o advogado do autor, a convenção coletiva determinava que a empresa tivesse ciência em 24 horas. Todas as testemunhas que foram ouvidas em instrução, a testemunha Maiara, secretária do sindicato, que expedia e recebia todas as documentações, não se recordava. Jonathan, presidente do sindicato, não se recordava. Suelen, que à época era secretária do proprietário da empresa, não se recordava de nenhum documento. A única testemunha que narra sobre a possibilidade de documento é o senhor Júlio, que ele nem mesmo se recorda se houve, de fato, a entrega desse documento para o responsável da empresa. Além disso, o senhor Júlio não tinha qualquer relação com a empresa REP. E, por último, diferente do que narra também o advogado do autor, o documento trazido aos autos causou muita estranheza e desconhecimento pela REP, porque nunca foi visto, e uma análise bem rasa dele faz verificar que a data de recebimento ela é do mês de julho, enquanto a data do próprio documento é do mês de setembro, ou seja, anterior. Situação também que gera bastante dúvida quanto à veracidade do documento. Tanto os argumentos do recorrente, eles não devem prosperar, a sentença foi muito bem feita nesse ponto, uma vez que ele estava em comissão provisória, se manteve no cargo apenas por decisão judicial e não por eleição, e nunca houve a comunicação da empresa nesse sentido. Agradeço a oportunidade. Obrigada, doutora desembargadora Lígia. Aqui eu acho que o que resenha a situação é exatamente o artigo 543, parágrafo 3º. É eleição sindical. Eleição sindical tem mandato, não tem permanência provisória, comissão provisória ou qualquer outro cargo provisório. Eleição sindical, esse ato não foi formalizado. Em relação ao autor, ele não era empregado. 2014 foi a eleição, 2017 ele passa a ser empregado. Então, ele não era empregado, não há contemporaneidade entre a eleição que ocorreu e a condição de empregado do autor em relação à ré.
É isso, por esse motivo, eu não tenho mais nada para estabelecer, porque essa é a situação. Não há como se reconhecer uma estabilidade de uma eleição para a qual ele não foi eleito. Isso mesmo. Então, a decisão é unânime, acordam com a relatora. Obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a Vossas Excelências, uma ótima jurisdição. Obrigada, doutores. Obrigada, boa tarde. 26º da ordem. Processo é o 397, dígito 52, recorrente Cooperativa Central Aurora de Alimentos. A relatora, a desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe provimento para afastar a rescisão indireta reconhecida pela sentença e, por consequência, as verbas decorrentes. Aqui discrimino as verbas, né, as verbas rescisórias. Afasta a condenação da réu, pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, inverto os ônus sucumbenciais e condena a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da ré na ordem de 10% sobre o valor dado à causa, devendo ser observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, julgando improcedente os pedidos formulados na petição inicial. Desembargadora Lígia. Estou acompanhando Vossa Excelência. Desembargadora Mari. Estou acompanhando Vossa Excelência. Passo a palavra ao doutor Samuel Carlos Lima, que sustentará pela ré. Boa tarde, Excelência. Em razão dos votos propostos, eu solicito apenas o registro da presença. Muito obrigado. Será registrada, doutora. Obrigada. A decisão é unânime, acordam com a relatora. 28º da ordem. Processo é o 420, dígito 36, recorrentes Carbonífera Metropolitana S.A. e Rosângela Mafioletti. Relatora, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Conheço os recursos, dou um parcial provimento ao recurso da ré para reconhecer a culpa concorrente do empregado pelas... Ai, desculpe, tem uma nova anotação. Sim. É isso. Conheço dos recursos, homologo o pedido de desistência parcial do recurso da autora relativo ao índice de correção monetária. No mérito, provimento parcial ao recurso da ré para reconhecer a culpa concorrente do empregado pelo acidente de trabalho e para estabelecer como base de cálculo da pensão 2/3 da remuneração do trabalhador e fixar o pagamento da pensão à razão de 50%. Provimento parcial ao recurso da autora para determinar que o termo final relativo ao pagamento da pensão corresponda à data em que o de cujos completaria 76 anos de idade e para afastar a inépcia da inicial no tocante à constituição de capital. Desembargadora Lígia. Estou acompanhando, Excelência. Desembargadora Mari. Também acompanho. Passo a palavra à doutora Dandara Rayane Barbosa da Silva, que sustentará pela ré. Boa tarde, excelências. Boa tarde, meus colegas presentes. Excelência, decretado, na verdade, a culpa concorrente, 50% é isso, da pensão. Sim. E 2/3 a questão do quanto indenizatório, eu não entendi. 2/3 é o cálculo da pensão. Terá como base o salário, 2/3 do salário, sendo que 1/3 presume-se que era utilizado pelo decujus. Tá, e o quanto indenizatório dos danos morais, eu não vi. Eu mantive porque entendi que mesmo sendo concorrente, o valor de R$40 mil não poderia ser reduzido, pois houve a morte do trabalhador. Tá, tendo em vista o voto, excelência, eu vou declinar minha sustentação, vou pedir só o registro da minha presença. Será registrado, doutora? Muito obrigada. Obrigada, excelência. Boa tarde. Acordam com a relatora. Bom trabalho, obrigada. Obrigada.
É o 29º da ordem. O processo é o 1309, dígito 20, agravante Anderson Luiz dos Santos. A relatora, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Eu conheço do agravo e dou-lhe um parcial provimento para conceder aos recorrentes os benefícios da justiça gratuita. Desembargadora Lígia. Estou acompanhando, Excelência. Desembargadora Mari. Está acompanhando também, desembargadora Mari. Passo a palavra ao doutor Quissal Álvaro Thaís, que sustentará pelo autor. Inicio cumprimentando Vossas Excelências, aos servidores, colegas advogados, e justifico em breve síntese a sustentação oral, em face de que considero oportuno também destacar fatos relevantes que deram origem a esse agravo. A agravante, Excelências, ela nunca foi sócia da empresa, tá? Nunca teve relação profissional com a empresa. A agravante adquiriu o imóvel objeto dessa ação anulatória cerca de 1 ano antes da existência da ação trabalhista. Sequer existia ação trabalhista quando foi adquirido por escritura de compra e venda, a qual foi averbada, ou melhor, foi registrada na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis, né? Ao tempo ainda em que houve a desconsideração, ou melhor, o redirecionamento da execução para com relação ao sócio, isso foi muitos anos ainda depois dessa compra e venda, né? Quando da arrematação desse imóvel, com evidente equívoco, houve uma interpretação pela magistrada de origem que esse imóvel se tratava de um imóvel de posse. Logo, não houve averbação na matrícula da penhora, na matrícula do registro de imóveis, não foi intimado o interessado, ou seja, o adquirente, e ele só tomou conhecimento da situação quando, de repente, ele chegando na casa, ele encontra na porta da casa dele um aviso dizendo que tinha uma ordem judicial onde ele não poderia sequer entrar no imóvel. Ou seja, a entrega, a posse, a transmissão da posse se deu com as roupas dele, com comida dentro do estabelecimento, com todos os objetos pessoais, e essa situação, lamentavelmente, persiste até hoje. E por quê? Porque nas decisões que antecederam, inclusive na decisão de primeiro grau com relação à ação anulatória e arrematação, foi interpretado e entendido que havia coisa julgada. Ora, Excelências, a coisa julgada em relação a quem nunca foi intimado a um terceiro que era estranho ao processo original, que não integrava a execução, que não integrava o polo passivo do processo original, ou seja, simplesmente completamente estranha essa situação, não comportaria em qualquer, conforme precedentes que nós temos aqui, inclusive do STJ, deixo de destacar porque constam dos memoriais apresentados, né, não poderia jamais aplicar-se a coisa julgada com relação a terceiro que nunca integrou a lide, né? Nesse contexto, Excelências, é cabível a ação anulatória e essa foi o fundamento da magistrada de primeiro grau para afastar o pleito nessa ação que ensejou agora esse agravo de petição. Um outro aspecto que, por brevidade, procuro pontuar, porque destaquei já muito bem nos memoriais apresentados e constam nos autos, é com relação à multa aplicada. Ora, Excelências, foi aplicada uma multa porque o autor... Doutor Quissal, desculpe interrompê-lo, mas eu esqueci de mencionar, que não constou no dispositivo, mas consta no voto, e eu vou acrescentar a certidão, que eu estou excluindo a multa. Correto. Então, é pela exclusão da multa por ato atentatório à justiça. Não, perfeito. Então, já fica a secretária avisada de acrescentar na certidão, que por equívoco não constou no dispositivo do voto. Correto.
Então, Excelências, só para finalizar nesse contexto, a arrematação ela se deu com graves vícios, ou seja, não foram observados a lei de registro público no tocante às exigências para registros da penhora, o próprio Código de Processo Civil e também os precedentes do Supremo, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao terceiro de boa-fé e no tocante à penhora quando se trata justamente da constrição de bens de terceiros que sequer participaram em momento algum da fase anterior do processo. Então, finalizando, Excelências, o que se requer, o que Anderson dos Santos requer, é a oportunidade justamente de ter analisado, que até agora em nenhum momento foi analisado, isso por conta do suposto trânsito julgado, nunca teve seus pleitos, seus requerimentos e seus fundamentos apreciados em nenhuma fase, em nenhum momento do processo, desde a origem até o presente momento. Dessa forma, requer o provimento do agravo de petição e sejam confirmados todos os pedidos. Obrigada, doutor. De fato, eu verifico nos autos situações que, a princípio, deveriam ser corrigidas pelo judiciário. Entretanto, não vejo a possibilidade que seja feito através desse agravo de petição. O que houve é que, no processo principal, na fase de execução, o executado trouxe essa situação que o bem não possuía mais ele, no caso, sócio da executada, e, por falta de alguns elementos probatórios, fui eu, inclusive, que julguei esse recurso, e entendi de manter a sentença de primeiro grau, que entendia que não tinha prova, inclusive não juntou o registro de imóveis desta transação. Posteriormente, e na época, não houve intimação desse terceiro, por entender o juízo que, na verdade, esta transferência de propriedade não tinha ocorrido. Na sequência, o próprio, hoje agravante, entrou com agravo de petição, aí já não fui eu mais que julguei, trouxe vários elementos substanciosos que dariam a entender que, de fato, tinha havido essa compra e venda, né, do imóvel, porém, o juiz ou desembargador que julgou o processo entendeu que já havia uma coisa julgada. Evidentemente que essa coisa julgada não atingiria esse terceiro. E, por conta disso, tem uma decisão transitada em julgada com relação ao hora agravante, dizendo que ele não é proprietário desse imóvel. Por isso, a dificuldade nesta sede de nós acolhermos essa pretensão, porque, bem ou mal, tem uma coisa julgada. Então, no voto, até eu faço uma menção, que talvez seja um caso de outro remédio processual, uma ação rescisória ou algo similar. Nesses autos que visam a nulidade da arrematação, eu não vejo a possibilidade de uma eventual correção de uma situação que talvez devesse ser melhor analisada com base nos argumentos e documentos trazidos pelo hora agravante. Então, por isso, da decisão negando o provimento, embora acho que talvez merecesse uma melhor análise em outra sede, talvez. Seria essa a manifestação. De fato, Excelência, assim, é que desde o início em que surgiu essa situação, foi anexado nos autos, isso nem pelo agravante, isso pelo vendedor, na hipótese, uma cópia da matrícula de registro de imóveis. Doutora, como eu já mencionei, essa matéria eu entendo que não pode mais ser analisada, que nós temos duas decisões transitadas em julgado, uma que não envolve propriamente o agravante Anderson e outra que se dá em um agravo de petição por ele suscitado, que foi aplicada uma coisa julgada, embora ele não fosse parte no processo. Então, seria esta a decisão. Pergunto às desembargadoras Lígia e Mari, gostariam de fazer mais algum adendo, porque é uma situação um pouco diferenciada mesmo, e, se não, eu proclamo o resultado. Não, Excelência. Então, assim, decidido, decisão é unânime, acordam com a relatora. Obrigado, Excelências. Obrigada, doutor.
33º da ordem. Processo 188, dígito 66, agravante, Mandade do Senhor Jesus dos Passos e Imperial Hospital de Caridade. Relatora, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Assim, eu estou conhecendo e negando provimento ao agravo. Desembargadora Lígia. Estou acompanhando Vossa Excelência. Desembargadora Mari. Acompanho. Passo a palavra à doutora Aline Bess Fornaza Martins, que sustentará pela ré. Boa tarde, excelências. Desculpem. A insurgência da agravante se baseia em 2 pontos principais. Um em relação às horas extras e outro em relação à contribuição previdenciária, que seria a cota patronal da Previdência, né? Em relação às horas extras, a gente está pedindo que seja retirado do cálculo o valor específico das horas extras e permanecendo apenas o adicional das horas extras, sob pena de enriquecimento ilícito, com base na súmula 85 do TST, porque já teria sido pago mensalmente as horas extras praticadas pela exequente, né? E em relação à contribuição previdenciária, o nosso pedido se baseia no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que diz que são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social e que atendam às exigências estabelecidas em lei. Tendo em vista que já foi comprovado nos autos as folhas 325 e 609, com a juntada da certidão de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS, tendo em vista que já foi comprovado, né, que se enquadra em entidade beneficente de assistência social, a gente requer a retirada do cálculo desse ponto específico, que seria a cota patronal. É o que a gente requer, excelências. Obrigada, doutora. Com relação às horas extras, nós estamos executando uma decisão transitada em julgado, e nessa decisão constou expressamente a condenação ao pagamento de horas extras excedentes da 8ª e 44ª semanal. Então, é uma discussão que nós já não podemos analisar, a aplicação ou não da súmula 85 do TST, deveria ter sido arguída no momento oportuno, na fase de conhecimento. Com relação às contribuições previdenciárias, eu entendo que o recurso está prejudicado porque o perito observou a condição de entidade filantrópica, tanto que nas tabelas constam zerados os valores a títulos da cota patronal. Então, talvez não tenha sido percebido esse aspecto, não há nenhum prejuízo agravante no cálculo. Seriam esses os fundamentos. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Muito obrigada, excelências. Obrigada, doutora. 34º da ordem. Processo é o 338, dígito 71, recorrente Iris Ítila Maria da Silva. Relatora, desembargadora Maria Heleda Migliorini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço e dou provimento para deferir a autora aos benefícios da justiça gratuita. Desembargadora Lígia, como vota? Acompanhando, excelência. Eu também acompanho. Passo a palavra ao doutor Leonardo da Silva dos Santos, que sustentará pela ré. Boa tarde, senhoras desembargadoras, boa tarde aos servidores e mais presentes. Tentarei ser breve, até porque o recurso ordinário adverso trata somente da questão da justiça gratuita, da concessão de justiça gratuita, mas consideramos ser de suma importância destacarmos alguns pontos altos durante todo o processo que levou o juízo de primeiro grau a indeferir a justiça gratuita para a parte reclamante, agora recorrente. Trata-se de um processo, excelências, em que foi solicitado a concessão
de um vínculo de emprego com a reclamada, quando durante todo o processo a recorrente escondeu que era de fato sócia dos sócios da reclamada. A matéria, a questão que estava sendo discutida era realmente uma sociedade empresarial, o que foi escondido pela reclamante durante todo o processo. O juízo, muito sabiamente e também de forma muito detalhada, verificou a má-fé da reclamante durante todo esse período e negou as benesses de justiça gratuita. Ocorre que a reclamante, desde a sua vinda para Santa Catarina, ela escondeu que se apresentava como empresária, não somente para terceiros, mas também para a própria loja, a qual ela figurou como sócia. Nas folhas 152 existe um contrato de locação em que a reclamante se apresenta como empresária para terceiros, com a finalidade de finalizar essa locação desse imóvel. Nas folhas 143 do processo, a própria reclamante ela abriu uma esmalteria enquanto era sócia também da reclamada, e durante todo o processo, durante todos os autos de processo, pode ser verificado conversas do WhatsApp juntadas em que a reclamante recorrente se apresenta como empresária, inclusive exigindo prolabore no importe de R$5.000. Não apenas isso, não era apenas o prolabore que ela adivinha da empresa reclamada, mas também de sua esmalteria que foi aberta e também de um suposto vínculo de emprego que não foram juntados olerites, e mais recentemente que não foram juntados olerites que façam comprovação dessa suposta relação de hipossuficiência da reclamante. O fato, excelências, é que não apenas deveria ter sido afastada a concessão da justiça gratuita da reclamante e mantida a condenação tanto em custas processuais como nos honorários advocatícios, como também a reclamante cumpriu praticamente todos os requisitos, todas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC de litigância de má-fé. Ocorre que, desde o início do processo, a recorrente alterou a verdade dos fatos, se apresentando como uma simples gerente, como uma simples empregada, quando sempre ostentou uma condição de empresária, e o faz até o presente momento. O CNPJ, que foi juntado aos atos do processo, está ativo, e assim como também não existe comprovação da renda que devidamente é oferida pela reclamante. Todos esses fatos são de suma importância de serem destacados porque demonstra a má-fé e a falta de verdade que a parte reclamante teve e que, antes do processo, possui uma renda muito superior aos 40% exigidos do teto da Previdência Social que são exigidos para a concessão da justiça gratuita. Já se encaminhando ao final, excelências, algumas considerações sobre o Instituto da Justiça Gratuita que, previsto na Constituição Federal e também na legislação infraconstitucional, é uma grande conquista dos brasileiros e principalmente da ampla massa de trabalhadores que recorrem a essa justiça especializada, buscando a tutela jurisdicional para direitos que lhes são feridos diariamente. Essa é a realidade do nosso país, onde diversas pessoas pobres e miseráveis buscam o judiciário e devem ter acesso à justiça gratuita. Entretanto, como os recursos estatais são escassos e especialmente em homenagem a essas pessoas que buscam a tutela jurisdicional e não podem como pagar, não é de bom tom, não é aceitável que uma empresária que sempre ostentou a sua condição de empresária, devidamente documentado, com as provas documentais nos autos de processo, tenha um intuito de oferir vantagens financeiras numa lide em que não teve nenhuma comprovação, tanto que sequer usou tocar no recurso ordinário na questão desse vínculo de emprego e tente fazer o uso das benesses da justiça gratuita. Então, portanto, fica registrado as razões da parte recorrida para que seja mantida a sentença de primeiro grau em que foi afastado a justiça gratuita da recorrente e que ela seja condenada também ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Obrigada, doutora. Desembargadora Mari. Excelência, aqui rapidamente há provas nos autos, a autora trouxe, que essa esmalteria não está mais funcionando, não está em atividade, então, como todos e vários empreendimentos durante a pandemia estão passando por isso, e não foi firmada pela parte contrária. Então, eu mantenho meu voto deferindo os benefícios. A decisão é unânime, acordo com a relatora.
Muito obrigado, doutoras. Bom dia, boa tarde, saúde a todas. Obrigada, doutora, igualmente. 35º da ordem. Processo é o 581, dígito 77, recorrente sindicatos e empregados em estabelecimento de serviço de saúde de Joinville. Relatora, desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouveia. Desembargadora Lígia, com a palavra. Excelências, eu conheço do recurso ordinário e das contrarrazões, rejeito uma preliminares de cerceamento de defesa e para reconhecimento da revelia e confissão, e nego o provimento ao recurso ordinário do autor. Desembargadora Mari, como vota? Acompanho o relator. Eu também estou acompanhando. Passo a palavra à doutora Fernanda dos Reis, que sustentará pela ré. Boa tarde a todos. Diante dos votos, é desnecessário, né, a sustentação, negou o provimento ao recurso ordinário do autor, né? Sim. Então, não tem necessidade, agradeço. Obrigada, doutora. Decisão unânime, acordam com a relatora. 36º da ordem. Estou fechando. Processo é o 48, dígito 67, recorrentes Dionísio Malinsky e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. Relatora, desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouveia. Desembargadora Lígia, com a palavra. Recurso ordinário da ré, conheço. Dou provimento parcial com a anuência do reclamante ao recurso da ré para determinar a adoção da TR como índice de correção monetária dos créditos deferidos na ação. Recurso ordinário do autor, dou-lhe provimento para afastar dos parâmetros das horas extras deferidas a incidência da limitação contida no item 4 da súmula 85 do TST, quanto às horas destinadas à compensação, a fim de que a condenação contemple a hora e o respectivo adicional fixado na sentença. Ampliar a condenação relativa ao intervalo entre a jornada, a fim de que abranja o período de 12 de 4 de 16 a 12 de 6 de 16, no período imprescrito, até 10 de 11 de 2017, compreenda 1 hora extra diária de trabalho, com os reflexos deferidos na sentença, para as horas extraordinárias, observados os demais parâmetros da condenação, excelência. É o voto. Obrigada, excelência. Desembargadora Mari. Excelência, eu estou divergindo parcialmente, dando provimento ao recurso da ré para afastar a condenação com relação ao intervalo entre a jornada e negando o provimento ao recurso do autor quanto à inaplicabilidade da súmula 85, quarto TST e do intervalo entre a jornada. Pois não, eu estou acompanhando a relatora. Passo a palavra à doutora Cíntia Michele Pinheiro, que sustentará pela ré. Boa tarde a todos. Estamos aqui diante de mais um caso onde houve, na verdade, ampliação do intervalo entre a jornada, em uma situação em que a gente tem uma convenção coletiva e um acordo coletivo assinado, inclusive com a anuência dos reclamantes, para que fossem concedidos 30 minutos, né, por o período. Então, por essa razão, o intervalo entre a jornada não seria devido, porque nós temos embasamento para isso. Outra questão também em relação ao saldo de salário que está comprovado nos autos, nas folhas 40, o valor que já foi pago nessa demanda e também não foi apreciado. E no tocante às horas extras, o reclamante, ele atuou de 2005 a 2018 na empresa. Como que durante todo esse período, durante 13 anos, o reclamante nunca teve nenhum tipo de reclamação? Foi só a empresa fazer o fechamento das portas dela para que surgissem inúmeras ações. Nós temos inúmeras ações com pedidos totalmente infundados, porque o reclamante foi ajudante de convecção, estoquista e depois expedidor. E a empresa, ela funcionava por produção. Então, assim, não adiantava ele ficar em nenhuma dessas funções lá, porque tinha uma pessoa do próximo turno. Então, assim, não se justifica, não teria como ele fazer, porque o trabalho dele era executado por outra pessoa, né? Então, assim, todas essas horas, que inclusive não estão nem comprovadas,
né, não existe a comprovação dessas horas extras, então, por isso, eu peço provimento ao meu recurso para que sejam excluídas as horas extras e bem como acolhido intervalo de 30 minutos. Obrigada, doutora. Desembargadora Lígia. Excelência, em relação ao saldo de salário, os cartões pontos, folha 205 especificamente, mostra ter o autor trabalhado 20 dias no mês de abril, considerando ainda sábados compensados os repousos. Este cálculo é incorreto, por isso que houve deferimento pelo juiz de primeiro grau, eu estou negando, evidentemente. As horas extras, desde a inicial, fala-se que havia controle paralelo em relação às horas extras, esse fato vem comprovado por acerto oral, realmente não era registrada a efetiva jornada, as horas extras habitualmente prestadas eram sábados, 2 ou 3 sábados por semana. A prova testemunhal conhece bem a rotina da empresa, é bastante firme e segura quando dá o depoimento e a apreciação do juízo foi percussiente. Então, realmente, há prova de horário extraordinário e, inclusive, nos dias de sábado, no dia seguinte, trabalhava-se mais 1h30, ou um pouco mais em relação à limpeza de maquinário, etc. Então, efetivamente, eu dou as horas extras. E o 85.4 eu não aplico, evidentemente, porque não há, o regime de compensação não é válido quando há extrapolação de jornada. Né? Em relação ao outro aspecto, que é do intervalo entre a jornada, é incontroverso que havia redução, não há amparo nos termos das portarias para a redução desse intervalo da maneira que foi feita, né? E principalmente porque havia hora extraordinária trabalhada, havia suplementação. Então, aqui é o 71, parágrafo 4º da CLT, e essa é a síntese, Excelência. Essa é a síntese. Pois não, desembargadora Lígia. A desembargadora Mari gostaria de fazer considerações com relação às divergências? Excelência, já estão ali, vocês tomaram conhecimento. Matéria conhecida. Então, fica esses parciais da desembargadora Mari, prevalece o voto da desembargadora relatora, que redigerá o acordo. Ok. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Boa tarde, doutora. Terminada a sala de 14.2, iniciaremos na sala de 14.4. Sim. Podemos apregoar? É o 5º da ordem. Pois não. Processo é o 389, dígito 21, recorrente Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, Coab, e Ângela Regina da Cunha Leal. Relatora, desembargadora Maria Heleda Migliorini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço e dou provimento ao recurso da autora Coab para afastar a declaração de litispendência e determinar o retorno dos autos à origem, para que o juízo prossiga no julgamento da causa como entender de direito. Nego provimento ao recurso da ré, ficando prejudicada a análise do tópico relativo aos honorários convenciais. Pois não. Desembargadora Lígia. Estou acompanhando, Excelência. Também estou acompanhando. Passo a palavra ao doutor Julião Estevam Antunes de Amorim, que sustentará pela ré Ângela. Boa tarde, Excelências. No caso aqui, a autora aqui é Coab, a ajuização de repetição de indébito, requerendo o pagamento a maior frente à declaração de anulação, né, de um dissídio em que se fixou um piso salarial, né? A ação verte as diferenças a maior em que a autora recebeu em outras ações em razão deste piso. Ocorre que a própria Coab já ministrou mandato de segurança na execução daquela ação em que a autora pleiteava diferenças salariais, e o mandato de segurança, tanto na liminar quanto no mérito, determinou
a devolução desses valores consoante o provimento. Então, se a ação lá já tem que haver a devolução dos valores, o objeto desta ação é o mesmo do mandado de segurança. Então, a Coab vai receber os valores lá na outra ação e receber aqui novamente. Então, são duas situações idênticas e vai receber novamente. Bis e idem, a Coab vai obrigar a trabalhadora a devolver os valores referentes ao mesmo pedido, tanto no mandado de segurança, quanto agora, se for dado o provimento em relação no mérito da ação, caso no retorno à origem. Então, basicamente, por este motivo que a própria sentença reconhece a litispendência, porque, no final, o objetivo é o mesmo, é a devolução dos valores frente à declaração de nulidade de um dissídio em que fixou o piso salarial para os advogados daquela entidade. Seriam essas as ponderações, Excelência. Pois não, doutora, obrigada. Desembargadora Mari. Pois não, Excelência. Bom, é um mandado de segurança, então não pode haver a litispendência, porque quem é o impetado, no caso, é a autoridade judiciária. É ela que, em tese, violou o direito defendido pelo impetante. Então, no mandado de segurança, a ré aqui, ela não é a pessoa requerida, ela só participou ali, figurou em razão do seu interesse no resultado. Então, não existe litispendência, e por isso eu mantenho... Não, desembargadora Lígia. Eu estou acompanhando, Excelência. Também acompanho. Também acompanho, inclusive... Mandado de segurança perde o objeto quando é julgada a ação principal, né? Assim decidido, acordam com a relatora. Sétimo da ordem. Processo 1354, dígito 24. Agravante Ricardo Broering. Relatora, desembargadora Marieleda Migliorini. Desembargadora Mari, com a palavra. Rejeito a preliminar de não conhecimento e conheço do agravo de petição e da contraminuta. Rejeito a preliminar de preclusão. No mérito do provimento parcial ao apelo para determinar o prosseguimento da execução da sentença proferida em ação coletiva em favor do exequente exclusivamente em relação aos valores devidos a título de adicional noturno. Desembargadora Lígia, como vota? Estou acompanhando a relatora. Eu fico vencida, nesse caso, a matéria é conhecida. Passo a palavra ao doutor Gustavo Regis de Figueiredo Silva, que sustentará pelas res. Obrigado, desembargadora presidente, desembargadora Mari, desembargadora Lígia. Eu sei que esse caso já tem 2 precedentes, pelo menos, da desembargadora Gisele, no sentido contrário, já que já foi vencida. A desembargadora Mari está votando de acordo com o que foi requerido e demonstrado nas petições iniciais das ações individuais. A desembargadora Lígia também tem voto nesse sentido, se eu não me engano. Mas aqui eu vou insistir um pouco com vossas excelências. Eu apresentei memoriais, que foram distribuídos provavelmente pelos seus gabinetes, especialmente na questão que foi apontada como preclusão nas contrarrazões, rejeitada a preliminar nesse sentido pela desembargadora, mas essa preliminar ela também se confunde com o mérito. Por quê? Porque o título executivo foi naquela ação coletiva, a 945, e naquela ação, a parte exequente nestes autos foi expressamente excluída da execução, inteiramente excluída. Ela teve acesso a esses autos e ela não recorreu naqueles autos. Então, ela permanece excluída do título executivo. É algo com o qual eu tenho que insistir. E, nesse sentido, eu juntei nesses memoriais o voto da desembargadora Mirna, em que ela reconhece exatamente essa situação.
A questão, o que foi requerido na ação individual ou não foi requerido na ação individual, ela é uma questão secundária em relação a esse fato que não foi alterado em nenhum momento, de que o exequente foi excluído do título executivo na ação 945, na ação originária. Então, na verdade, o que ele está executando aqui é um título executivo inexistente. E, nesse sentido, eu insisto bastante para que revisem os votos de Vossas Excelências e passem também a interpretar essa questão processual, que para mim é bastante importante. O exequente foi excluído do título executivo, não fez nenhuma medida, não tomou nenhuma medida, apesar de ter ciência nos autos, não tomou nenhuma medida para ser reincluído no título executivo, e agora está executando um título do qual ele não faz parte. Então, essa questão, o que foi requerido, o que não foi requerido, é realmente menos importante, apesar do provimento somente parcial em relação a um pequeno tópico. Eu insisto bastante na revisão do voto de Vossas Excelências. Muito obrigado. Obrigada, doutor desembargadora Mari. É que a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação aos cálculos não tratou da situação específica do agravante, mas de situação genérica que exige, então, uma análise individualizada. Por isso é incabível a alegação da preclusão arguida em contra-minuta, e eu estou rejeitando. A desembargadora Lígia também rejeita. Eu também rejeito a decisão unânime nesse aspecto. Fico vencida, então, com relação à questão meritória. Acordam com a relatora. Eu agradeço a palavra. Boa tarde, boa sessão. Boa tarde, doutora. Boa noite. O 8º da ordem. Processo 636, dígito 36. Recorrente Academia Ferrari. Relatora, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Eu concedo a réu benefício da justiça gratuita e conheço do recurso. No mérito, o provimento é parcial para reduzir a multa por embargos protelatórios para 2% do valor atualizado da causa e reconhecer que a rescisão contratual ocorreu por pedido de demissão, excluindo da condenação o aviso prévio indenizado de 30 dias e a multa de 40% do FGTS. Desembargadora Lígia. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. A desembargadora Mari. Eu peço vênia para divergir parcialmente. Eu daria provimento ao recurso para excluir da condenação o pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação. Pois não. Passo a palavra à doutora Rossella Elisa Sene, que sustentará pela réu. Boa tarde, excelências. Cumprimento a composição dessa turma, servidores, colegas e Ministério Público. Aproveitando a referência da divergência da desembargadora Mari Leda, gostaria de tratar especificamente a respeito da questão das diferenças salariais deferidas. Parece-nos um pouco contraditória a sentença em deferir essas diferenças salariais, na medida em que essa postulação tem como, indiretamente como paradigmas, instrutores formados em educação física, que atuavam na academia, certo? E, especificamente, em um ponto da sentença em que a doutora magistrada trata do dano moral, ela especificamente ressalta que, em relação aos valores percebidos, que é um aspecto que fundamenta o pedido de dano moral, denote-se que o autor sequer detinha qualificação para prestar os serviços que prestou, porquanto não habilitado tecnicamente para tanto, sendo claramente ônus seu. Vejam, é admitido na própria sentença a ausência de qualificação técnica para alcançar tal remuneração pelo autor. Peço vênia também para tratar do aspecto do reconhecimento do vínculo empregatício. Haja vista que o reclamante ingressou com uma pretensão de estágio, ingressou na empresa com o desenvolvimento de um estágio, busca um estágio incompatível com a sua faculdade, a empresa o absorve, desenvolve esse contrato a partir, depois de ter assinado o contrato, que veio assinado pela instituição, e apenas mais tarde, quando a relação já vinha se desenvolvendo, vem a saber que a instituição não homologou esse contrato de estágio.
Durante todo o período foram respeitadas cargas horárias compatíveis com a atividade educacional, que era a Faculdade de Educação Física. Ele trabalhava sempre em meio período, não atrapalhando os estudos, e obviamente dentro de uma academia de ginástica, de natação, de musculação, ele teve atingido o objetivo de angariar conhecimentos que viessem a enriquecer o seu aprendizado na Faculdade de Educação Física. Então, Excelências, peço vênia, na medida do possível, que possam revisar os votos nesses aspectos e dar integral provimento ao recurso. Obrigada, doutora. Com relação ao vínculo de emprego, o contrato de estágio, na verdade, não se efetivou por impossibilidade mesmo, né, conforme consta da documentação acostada aos autos, e por isso entendo que não tem como alterar a conclusão do juízo de primeiro grau. Com relação à equiparação salarial, no momento que se percebe que o autor não era estagiário e atuava nas mesmas condições que os demais instrutores, me pareceu que a decisão de primeiro grau também utilizou um parâmetro razoável para a fixação da remuneração do autor, não mais como estagiário, mas como instrutor da academia, e nesse aspecto, embora efetivamente ele não tivesse a formação necessária, é certo que a empresa não comprovou a presença de um diferencial na produtividade, na parte de técnica mesmo, nas aulas ministradas pelo autor. Então, foi mais como um parâmetro de remuneração que a sentença acolheu esse pedido de equiparação salarial. Desembargadora Mari, gostaria de fazer alguma ponderação com relação à divergência? Não, Excelência, Vossa Excelência já tiveram conhecimento da minha divergência antes. Então, fica registrada a divergência da desembargadora Mari, prevalece o voto da relatora, que redigirá o acordo. É o 9º da ordem. Processo 728, dígito 04. Recorrente, Érica de Souza Martins. Relatora, desembargadora Maria Helena Migliorino. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço e nego o provimento. Desembargadora Lígia, como vota? Acompanho, Excelência. Eu também acompanho. Passo a palavra à doutora Ana Carolina Tiskoski Marcomin, que sustentará pela autora. Boa tarde. Cumprimento as nobres desembargadoras da Câmara, desembargadora relatora doutora Mari, doutora Gisele, doutora Lígia, estendendo cumprimento também aos colegas, servidores e demais presentes aqui nessa sessão. Hoje eu vou sustentar a respeito da nulidade da citação. O magistrado de primeiro grau, em sua decisão, entendeu como principal fundamento que o endereço da empresa, na data da citação, era diferente daquele indicado na inicial, apesar de o endereço indicado na inicial ter sido extraído do termo de rescisão produzido pela reclamada. Portanto, em princípio, seria o endereço correto da reclamada. Então, Excelências, o que aconteceu foi que a autora ela foi demitida. Neste momento, a ré ela produziu a documentação pertinente, documentação esta que indicou para a autora qual era o endereço da ré. Ocorre que, durante esse lapso entre a demissão e a citação do processo, a ré ela trocou de endereço e a autora não tinha como saber deste fato. Em resumo, o endereço onde foi entregue a citação não era mais da reclamada. Mesmo assim, a autora entende que, não sendo o endereço da ré na hora da citação, de alguma forma, a ré tomou conhecimento do processo e, por consequência, se deu por citada. E então, aqui em tribuna, eu gostaria de destacar essas provas que demonstram que a ré se deu por citada. O magistrado de primeiro grau, ele concluiu que a citação foi entregue e que não era o endereço da reclamada. Ok. A autora, ela defende
que, mesmo não sendo endereço, chegou a conhecimento da ré a ação. Mais ou menos 4 ou 5 dias após a citação que aconteceu em janeiro deste ano, o advogado Dr. Juliano Freitas Lopes acessou o processo. Ainda, em março deste ano, a ré foi intimada da sentença, no mesmo endereço da citação de janeiro de 2021, deste ano. Este fato é que eu gostaria de chamar a atenção aqui em tribuna, excelências, pois a intimação da sentença foi feita no mesmo endereço da citação inicial. Essa intimação da sentença alcançou a sua finalidade, porque neste mesmo dia, 23 de março, mais especificamente no dia 23, a ré se habilitou nos autos, através deste mesmo procurador que eu havia falado, o Dr. Juliano Freitas Lopes. Então, aquele mesmo advogado que eu mencionei, que acessou aos autos após a citação, agora se apresentou no mesmo dia após a intimação da sentença. Aliás, é importante eu destacar que o procurador da ré, ele acessou aos autos 4 vezes diferentes antes do término do prazo para apresentação da contestação finalizar, o que demonstra que a citação atingiu sim a finalidade e que a ré sabia sim da existência do processo. Inclusive, encontrei julgados dessa Câmara em que o posicionamento ele foi muito similar. Nos autos da RT 772, dígito 18, ano 2020, de relatoria da doutora Mari, acompanhada pela doutora Gisele e pelo juiz convocado Carlos Alberto, o voto no acórdão expõe que a citação, em princípio, foi entregue no endereço correto, igual neste caso. Mas houve dúvida, e diante dessa dúvida, durante a audiência, a Secretaria do Juiz acessou a ferramenta de acesso de terceiros disponível no PJE e visualizou que o procurador da ré havia acessado os autos 4 vezes. Este fato, esta ferramenta, este acesso, foi utilizado na sentença e também no voto do acórdão para justamente comprovar que a citação é válida e surtiu os seus efeitos, que era de intimar a reclamada para apresentar a defesa. Ainda neste voto, deste caso que eu mencionei, é citado que o endereço da reclamada consta em alguns documentos que ela produziu, para corroborar justamente que o endereço estaria ok. E é justamente o que acontece nesse caso dos autos também. O endereço que foi colocado na citação é o mesmo endereço que consta no TRCT produzido pela reclamada. Além disso, a alteração contratual feita pela reclamada só foi feita após o encerramento do contrato de trabalho com a autora. Ou seja, no primeiro contrato social da ré, ainda havia o endereço da citação da reclamada. Além disso, gostaria de reforçar aqui em tribuna que a citação de janeiro e a intimação de março, elas foram enviadas para o mesmo endereço, sendo que após a intimação de março, o advogado da ré se apresentou nos autos, sem justificar qual fato teria acontecido para que ele tomasse conhecimento da ação, senão por meio da citação que foi feita em janeiro e da intimação que foi feita em março, que é um fato que causa uma certa estranheza para a autora, pois, afinal, se a ré não soube do processo através da citação e da intimação, como é que ela soube do processo? Se essa citação e essa intimação nunca foram recebidas, como é que ela conseguiu se habilitar e ter conhecimento da existência do processo? Será que, de fato, a citação e a intimação, elas não surtiram os efeitos que deveriam surtir? Gostaria também de trazer aqui em tribuna a RT 959, dígito 07 de 2019, de relatoria da doutora Gisele, acompanhada pela doutora Mari, e também participou da votação o juiz convocado Narbal. Neste caso, que eu citei da RT, o acesso de terceiros ele foi utilizado novamente para verificar se a empresa tinha conhecimento do processo e havia recebido a citação e as intimações. E essa ferramenta disponível no PJE, esse acesso de terceiros, uma aba que consta no PJE, permitiu concluir, nesse caso, que a ré acessou aos autos e, portanto, ela sabia do processo e, por isso, a citação atingiu a sua finalidade. Dessa forma, observa-se que nos 2 julgamentos que eu mencionei aqui em tribuna, o acesso de terceiros ele foi muito bem utilizado de forma a constatar que havia o acesso da ré, ou seu procurador, nos autos.
e que esse acesso demonstrava, sim, a ciência da citação e da intimação que foi feita anteriormente. Por fim, eu destaco aqui em tribuna o princípio da instrumentalidade das formas, bem como o aproveitamento máximo dos atos processuais, em que atos realizados de diferentes modos, mas que claramente atingiram a sua finalidade, devem ser considerados válidos. Destaco também o artigo 239, parágrafo 1º do CPC. Este artigo fala que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade de citação, o que se verifica nos autos. Eis que o procurador da reclamada compareceu 4 vezes antes do término do prazo da contestação, demonstrando que a citação atingiu a sua finalidade, e esse comparecimento do advogado da ré supre qualquer eventual nulidade. É importante a gente frisar que nesse momento que a gente vive, o processo ele funciona de uma maneira digital. O comparecimento no fórum nada mais é do que um comparecimento no sistema PJE. E houve esse comparecimento repetidas vezes do advogado da ré. Destaco também a súmula número 16 do TST, que se presume recebida a citação, a notificação, em 48 horas, sendo o ônus do destinatário, ou seja, da reclamada, o seu não recebimento. E deste ônus, a ré ela não se desincumbiu, ela não produziu qualquer prova. Pelo contrário, ela acessou o processo por diversas e diversas vezes, e ainda, quando se habilitou, como eu já mencionei, sequer explicou, justificou como é que tomou ciência do processo. Portanto, então, excelências, encerrando a minha sustentação, eu destaco que a intenção da autora ao expor esses argumentos, esses fatos, é de uma reflexão, é para que nós façamos uma reflexão, porque é um caso, sim, difícil de se analisar, complexo de se resolver, mas que com a máxima vênia, a autora pede a atenção das nobres desembargadoras a esses detalhes, para que haja uma revisão do voto proferido de maneira a considerar os argumentos que foram trazidos aqui em tribuna. Assim, eu encerro a minha sustentação, eu fico à disposição e devolvo a palavra a vossas excelências. Obrigada pela atenção. Obrigada, doutora. Antes de retornar a palavra à desembargadora Mari, eu vou retificar meu voto, porque eu lembro exatamente desse precedente meu como relatora que a advogada traz à tribuna. Na época eu fiquei com bastante dúvida, mas acabei indo por esse caminho, e nesse caso eu vou manter então o mesmo direcionamento. Eu estaria dando provimento ao recurso para afastar a nulidade da citação inicial e determinar o retorno dos autos à origem. E devolvo a palavra, então, à desembargadora relatora. Pois não, excelência. De fato, a citação foi para o endereço errado. Ela indicou a citação, como já foi conhecido aqui, ela sabia que foi para o endereço que ela atuou só há 2 meses, protocolizou em 23 de dezembro de 2020, e a empresa já em novembro já tinha apresentado a alteração contratual que foi registrada na SUGESC. Então, não há divergência com relação à citação ter ido para um lugar errado, que não era mais da ré. Isso importa em revelia. O fato de o advogado ter entrado no PJE antes de ser constituído como advogado, após que ele foi constituído somente após a aprovação da sentença de revelia. Se ele acessou antes, pela lei, não há como não considerar essa citação válida e eficaz. A lei assegura os advogados o acesso eletrônico aos processos, mas isso não significa que ele tinha um mandato tácito, ou que, então, não precisa mais ter a citação. São esses os meus fundamentos. Não. Fica registrada, então, a minha divergência, prevalece o voto da relatora, que redigerá o acordo. Obrigada, excelências. Bom trabalho, boa tarde. Boa tarde. É o 10º da ordem. Processo 132, dígito 50, recorrente, Wagner Friori,
Relatora, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Eu conheço e nego provimento ao recurso. Desembargadora Lígia. Esse aqui, eu estou acompanhando, Excelência, acompanhando. Pois não. Desembargadora Mari. Também me acompanha. Passo a palavra ao doutor Clênio Jorge Ferreira, que sustentará pela ré. Boa tarde, excelências. Cumprimento a todos, desembargadoras, serventuários e demais colegas. Ante aos votos, eu abdico da sustentação e apenas registrar a presença. Obrigado e um bom trabalho a todos. Obrigada, doutor. A decisão é unânime. Acordam com a relatora. 12º da ordem. Processo é o 532, dígito 22. Recorrente Márcia Regina da Silva, JF Gastronomia, Cooperativa. Relatora, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Eu conheço do recurso, nego provimento dos recursos, nego provimento ao recurso da autora e dou um parcial provimento ao recurso da ré para afastar a condenação, pagamento de indenização por danos morais. Desembargadora Lígia. Voto da mesma maneira, Excelência. A desembargadora Mari. Passo a palavra à doutora Amanda Mendes, que sustentará pela autora. A doutora Amanda está presente na sala? Pelos nomes não constam na listagem, Excelência. Então, proclamo o resultado na forma já manifestada, sendo unânime a decisão, acordam com a relatora. Décimo terceiro da ordem. É o doutor Omar Antônio. Não está aparecendo também. Eu pergunto se o doutor Omar Antônio Fazolo está na sala. Doutor Omar Antônio. Então, esse nós não vamos apregoar, em face da ausência do advogado. O 17º da ordem. O processo é o 2.760, dígito 77, recorrente Hamilton Nazareno Lemos de Souza, relatora, desembargadora Maria Helena Migliorini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço e nego o provimento. Desembargadora Lígia, como vota? Em excelência. Eu também estou acompanhando. Passo a palavra à doutora Amanda Cafficioli, que sustentará pela ré. Boa tarde, excelência. Apenas para confirmar que cortou o áudio da desembargadora Maria Helena para mim, foi negado o provimento ao recurso ordinário do reclamante? Sim, é isso, doutora. Então, diante da decisão, eu gostaria apenas de registrar minha presença. Obrigada, doutora. Será registrada. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. 21º da ordem. O processo 840, dígito 17. Recorrente Paulo Ricardo Gralha Schilt, OSM do Brasil, Gerenciamento de Operações Marítimas Limitada. Relatora, desembargadora Maria Helena Migliorini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do autor para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, transferir à União a responsabilidade do pagamento dos honorários periciais. Dou provimento ao recurso da ré para excluir da condenação o pagamento da multa por embargos de declaração protelatória. Desembargadora Lígia, como vota?
Estou acompanhando a relatora, Excelência. Eu também estou acompanhando. Passo a palavra à doutora Ana Beatriz França Pinto Batista, que sustentará pela ré. Boa tarde, Excelências. Diante do voto, eu me abstenho da sustentação, gostaria apenas de registrar minha presença. Será registrada, doutora. Muito obrigada. Decisão unânime. Obrigada a vocês. Com a relatora. Vigésimo terceiro da ordem. Processo 398, dígito 60, recorrente Sérgio Schultz, advogados associados. Relatora, desembargadora Maria Helena Migliorini. Desembargadora Mari, com a palavra. Não conheço do recurso e das contestações no mérito do provimento parcial ao recurso para afastar o reconhecimento de vínculo empregatício no período anterior à anotação da CTPS, julgando a ação improcedente. Desembargadora Lígia, como vota? Estou acompanhando a relatora. Eu também estou acompanhando. Passo a palavra ao doutor Juliano Bittencourt Fraceto, que sustentará pelo autor. Boa tarde, Excelências. Boa tarde, senhora Rose. Boa tarde, colegas advogados. Excelências, vou reduzir aqui ao máximo a manifestação e procurar me fixar em 5 pontos em especial. Vamos começar aqui por uma questão muito simples. Apesar do autor, em todo momento, ter sido diligente em produzir as provas, quando a ré ela suscitou ou ela confessou ali que existiu prestação de serviço, ela atraiu para si o ônus da prova. E quando atraiu para si o ônus da prova, ela não produziu a prova que lhe cabia desse ponto. Aí nós já temos precedentes nessa corte, do doutor Roberto Basilone, do doutor Vanderlei, enfim, podemos citar depois nesse sentido. Então, entendemos que a sentença de primeiro grau, a sentença ACO, foi completa ao dar procedência aos pedidos do autor. No segundo ponto, Excelências, eu vou destacar a questão que envolve a prova testemunhal. E Vossas Excelências podem observar que houve uma insistência muito grande do autor para que fossem ouvidas mais do que as 3 testemunhas regulamentares. Por quê? O trabalho, o vínculo, existiu em 3 cidades, Criciúma, Joinville e Chapecó. E aí nós ficamos prejudicados porque pudemos apresentar somente 3 testemunhas. Mas, mesmo assim, foram apresentadas as 3 testemunhas, uma para cada cidade. E nessas cidades foram testemunhas que, obviamente, foram ouvidas, cada uma com sua plataforma, cada uma no seu espaço, ao contrário do que foi produzido pelo réu, que escritório de advocacia que mantinha no seu mesmo espaço, apesar de ser possível isso, nós sabemos, né, regulamentarmente, regimentalmente é permitido, mas não é algo assim que nos seja muito, vamos dizer, saudável, né, diante da situação, até porque uma das testemunhas era a secretária direta do Dr. Sérgio Schultz, outra era contadora do escritório. Tudo bem, mas nós entendemos que a força dessa prova testemunhal ela não pode encontrar equilíbrio com a força da prova testemunhal produzida pelo autor. Um outro elemento, Excelências, que foi apresentado pelo réu foi em relação a uma pessoa jurídica constituída pelo autor, Merleri Silva, advogados, só que há uma questão muito simples. O mérito da demanda discute um vínculo ali entre 2001 e 2007. E essa pessoa jurídica foi constituída somente em 2015. O documento que comprova isso veio aos autos por intermédio do réu. Sequer foi o autor quem apresentou. Então, se esse for um dos fundamentos, ele completamente cai por terra. E aí nós avançamos para o 4º ponto, que eu chamo a atenção de Vossas Excelências para uma conversa de e-mail que foi travada entre as partes muito tempo antes da propositura da ação, logo após o encerramento do vínculo entre as partes, onde o autor encaminhou um e-mail diretamente para o Dr. Sérgio Schultz.
trazendo a discussão. Olha, vamos conversar a respeito da minha situação, porque o que ele busca, obviamente, é o reconhecimento para que tenha reflexo na sua aposentadoria. E qual foi a postura do Dr. Sérgio Chus, o empregador? Ele, que poderia simplesmente ter cortado a situação, podia ter eliminado o assunto já na raiz, dizendo assim, não, o senhor não tem nada a ver com isso, nossa relação foi outra. Mas não foi essa a postura dele. A postura dele foi, ok, vamos conversar. E uma reunião foi marcada em Florianópolis para isso. E ainda disse, esse é um assunto, eu até falei aqui, é um assunto complexo. Veja bem, excelência, se não pairasse qualquer dúvida a respeito do vínculo, o advogado experiente que é titular do escritório, ele teria já fulminado a questão naquele momento e não teria permitido que o assunto avançasse para uma reunião. Lembrando, o autor estava em Criciúma e o então réu deslocando-se de Joinville para Florianópolis. O encontro deles aconteceu lá. E para concluir, obviamente que sabemos, né, que todo o caderno processual eletrônico, vamos chamar assim, está à disposição de Vossas Excelências, a audiência foi virtual também, mas tem o princípio da imediatidade, né? O magistrado, o juiz Oacó, que conseguiu apreciar com precisão o estado anímico de cada uma daquelas testemunhas, ele foi muito claro e foi muito preciso, e quando prolatou a sentença, dando procedência aos pedidos do autor. Então, excelências, a nossa sustentação, a sustentação do autor recorrido, é no sentido de que se mantenha a sentença e que se, obviamente, se reconheça aquele período entre 2001 e 2007, porque toda a demonstração dentro dos autos é clara de que a manifestação expressa na carteira de trabalho do autor só veio muito tempo depois. Toda a prova testemunhal produzida aponta nesse sentido. Então, excelências, é o nosso pedido, é a nossa sustentação para que se mantenha a sentença com força nos seus próprios fundamentos. Com os nossos agradecimentos pela atenção. Obrigada, doutor. Desembargadora Mari. Não, excelência. Por toda a análise da prova oral que foi feita neste voto, se percebe a completa autonomia do reclamante em relação ao réu. Claro que eles tinham os objetivos, e que era relacionado à cobrança de créditos, e, sim, aí sim, vinculado nessa consecução de objetivos. As testemunhas do demandante, do demandado, disseram claramente, tem a de Chapecó, tem a de Joinville, que ele era o chefe, que ele era o responsável por isso, por aquilo, que realizava o pagamento dos salários, que não havia ninguém acima dele, e, enfim, ele recolheu contribuições previdenciárias como contribuinte individual de 2001 a 2007. Pela análise toda que fiz nestes autos, não me parece que seja o caso de alterar a minha decisão. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Grato, excelências, pela atenção. Bom trabalho a todos. Obrigada, doutor, igualmente. 24º da ordem. Processo é o 797, dígito 90, recorrente Marisa Lojas S.A., relatora desembargadora Maria Leda Migliorini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço e dou provimento ao recurso para excluir a condenação ao pagamento e da multa convencional. Condena a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor dos pedidos integralmente indeferidos, autorizada a suspensão da exigibilidade dos termos da lei. Pois não. Desembargadora Lígia. Estou acompanhando, excelência. Eu também acompanho.
Passo a palavra à doutora Raquel Fernanda de Souza, que sustentará pela ré. Excelências, boa tarde. Diante dos votos proferidos, dos votos propostos, eu dispenso a sustentação, gostaria apenas que fosse registrada a minha presença. Será registrada, doutora, obrigada. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Obrigada eu, boa tarde a todos. Boa tarde. É o 25º da ordem. O processo é o número 10, dígito 27. Recorrente, Wagner Noel Geoni. Relatora, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Desembargadora Lígia. O meu voto, excelência. Desembargadora Mari, como vota? Opa. Passo a palavra ao doutor Samuel Carlos Lima, que sustentará pela ré. Boa tarde, mais uma vez, excelências. Diante da propositura de voto, solicito apenas o registro da presença. Muito obrigado. Será registrada, doutora, obrigada. Decisão unânime, acordam com a relatora. É o 30º da ordem. O processo é o 605, dígito 69, recorrente Antônio Boaventura Reinaldo e a relatora, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Eu conheço do recurso e dou provimento para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Desembargadora Lígia. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Desembargadora Mari. Desembargadora Mari está acompanhando. Passo a palavra à doutora Gabriele Bernardes Bongarato, que sustentará pelo réu. Boa tarde, excelências. Cumprimento a todos. Só para confirmar, a condenação dos danos morais coletivos foi excluída? Sim. Então, eu só gostaria de registrar a presença, excelências. Obrigada, doutora. Será registrada. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Boa tarde. É o 31º da ordem. O processo é o 452, dígito 40, o recorrente Planeta das Cores Serviços de Pintura Limitada. Relatora, desembargadora Marileda Migliorini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço no mérito, declaro a nulidade do processo desde a citação inicial, determinando a remessa dos autos à vara de origem para as providências. Desembargadora Lígia, como vota? Estou acompanhando, excelência. Eu também estou acompanhando. Passo a palavra ao doutor Dauro Lesnick, que sustentará pela ré. O microfone, por favor, doutor. Pois é, apesar da Rose me ensinar no começo, eu ainda não estou muito manso nesse negócio. Excelências, eu, diante dos votos preferidos, eu declino da sustentação oral e cumprimento Vossa Excelência e desejo um ótimo trabalho, um ótimo final de tarde para todas. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutor, será registrada a sua presença, a decisão é unânime, acordam com a relatora. Ok, obrigado, uma boa tarde. Obrigada, igualmente. 32º da ordem. O processo é o 1238, dígito 45, recorrente André Cavalcante Silva. Relatora, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino. Eu conheço do recurso, rejeito a arguição de inconstitucionalidade parcial do parágrafo 7 do artigo 791A da CLT e, no mérito, nego-lhe provimento. Desembargadora Lígia. Acompanhando Vossa Excelência. A desembargadora Mari também está acompanhando. Passo a palavra à doutora Adriane Bozac, que sustentará pelo autor. Nobres julgadoras, membros do Ministério Público, servidores, demais colegas, uma boa tarde. Hoje vim sustentar
em nome do reclamante em relação às horas extras e às nulidades dos regimes que nós havíamos requeridos inicialmente, né? Bom, os pedidos foram indeferidos, confirmados o indeferimento de segundo grau, né? Mas o que eu queria apontar aqui é que o autor impugnou, né, os cartões e buscou, né, desconstituir realmente a validade deles através dos depoimentos no processo, o que acreditamos que foi feito, né? Inclusive com o depoimento da testemunha Ricardo, que foi trazido pela ré, né? E ela contrariou, inclusive, a fala da própria preposta em relação às autorizações, né, em relação à realização das horas extras, tá? A testemunha Ariel, que foi trazida pelo autor, também confirmou, então, que havia horas prestadas de maneira extraordinária, não registradas os cartões, né, e igualmente não pagas pela empresa também. Além disso, teve o labor constante aos sábados, né, que foram apontados ali nas folhas 272 e 273 da nossa manifestação, principalmente, e no RO também, no nosso recurso ordinário. E, além disso, né, a empresa acumulou, né, os regimes de jornada compensatório para o sábado e também o banco de horas, né, e deixou de fornecer ainda ao trabalhador um controle, né, adequado para que ele pudesse observar os saldos do seu banco. Então, em relação a tudo isso, né, toda havendo essa habitualidade de horas extras, bem como o labor em dia que deveria ser compensado, né, contrariando a regra do próprio regime adotado, a gente requer o provimento no aspecto para que sejam anulados esses regimes e condenada a empresa ao pagamento de horas extras. Obrigada. Obrigada, doutora. O contrato do autor se deu todo após a reforma trabalhista. Então, nesse aspecto, o fato de haver prestação de horas extras não invalida o banco de horas. O banco de horas e o regime de compensação semanal foram devidamente previstos em instrumentos coletivos. A alegação da testemunha, no sentido de que não era possível o registro da jornada extraordinária, ela se choca com a prova documental, onde constata-se que o autor registrava horas extras, então infirmando o depoimento da testemunha. E com relação aos demais aspectos também, com relação à prestação de trabalho aos sábados, eram esporádicos e, portanto, não abalam a validade do regime compensatório semanal. Seriam esses os argumentos. Decisão unânime, acordam com a relatora. Excelência, esse foi o último. Nenhuma destaque, nem pedido de preferência? Não, Excelência, nada. Então, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a colaboração de todos, desejando um bom fim de tarde, uma boa noite para todos. Boa tarde. Abraço a todos. Abraço. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Abraço.